Salve galera, boa noite, bora para mais um vídeo. Como vocês já viram no título aí, vai estar substituindo as lâmpadas da Saveiro, né? Que no caso, para quem tem Paraty G4 ou até mesmo os modelos mais novos, modelos mais antigos que utilizam farol H4. O que seria o farol H4, tá? É o farol que utiliza uma parábola só para fazer a função alta e baixa da luz, né? Que utiliza a lâmpada H4. Deixa eu filmar pro lado de cá aqui, dá para enxergar melhor, o farol tá um pouquinho craquelado. Mas lá dentro, ó, tá vendo? Utiliza uma lâmpada só e essa lâmpada trabalha com as duas funções, tanto baixa quanto alta. Então, qualquer veículo que não tenha aquele cromado na frente, né? Aquela peça cromada na frente que atrapalhe, né, o projetor, você pode estar instalando essa lâmpada. Aí você também pode falar: nossa, Johnny, mas meu farol não é H4 e eu queria colocar projetor. Tem como? Aqui no caso da T-Cross, ela tá com projetor H7, que é um soquete, uma entrada diferente, é um projetor um pouco menor, porque onde entra ali a lâmpada é menor. Mesmo aqui com a latinha, deu para instalar, tá? Mas isso aqui é assunto postado em outro vídeo. Então assim, se você tem um farol que você queira colocar na luz alta, não recomendo, tá? Mas sim na baixa ou neblina. Eu recomendo utilizar na luz baixa e na alta utilizar uma lâmpada normal, e também na neblina também uma lâmpada normal. Essas lâmpadas menores que H4, que são um projetor menor, elas não são tão potentes quanto essa do vídeo. Porém, ela tem uma estética muito boa e clareia bem, só não é tão potente quanto. Então, geralmente eu utilizo uma lâmpada mais potente aqui na neblina, né? Igual eu estou utilizando a K9C Pro aqui no neblina, e aqui eu uso o projetor na baixa, então uma complementa a outra, tá? Mas existem vários soquetes de projetores aí para diversas lâmpadas, né, que servem em diversos casos. Só tem que ver se o tamanho dela cabe, tá? Tanto na parte traseira, se não tem nada que feche com uma tampa, alguma coisa, porque os coolers dessas lâmpadas é sempre interessante ficarem expostos, tá? Para poder fazer a dissipação de calor da forma correta e nunca ficarem muito fechados. Mas vamos lá. Essa lâmpada aqui eu comprei na Shopee, vou estar deixando o link dela na descrição do vídeo. Tem o manualzinho da lâmpada, certo? Ela veio aqui emplastificada, vem numa caixinha bem simples, e por ser uma lâmpada com projetor, eu acho que ela tem um preço muito atrativo, tá? Então eu acredito que a caixa é até para reduzir custo, certo? Mas a lâmpada em si é muito boa. Meu pai já utiliza na moto dele faz mais de ano, utiliza uma Phaser 150, então é uma lâmpada aí que tem uma durabilidade boa, clareia muito bem, não acaba com a bateria, que igual eu falei, a dele é uma Phaser 150, então não consome muito energia, porque a bateria da 150 geralmente é menor, tá? Aí no caso, para quem for instalar numa outra moto que não for aquelas que você gira a chave e já acende o farol, aí tem que fazer um outro esqueminha, porque aí trabalha com outro tipo de corrente. No caso da Phaser 150 dá certo porque ela trabalha com corrente contínua, girou a chave, ela já acende o farol. Ela trabalha com duas lentes aqui, tá, com grau. Uma é para fazer a função baixa, outra para fazer a função alta, e também vem mais essa lâmpada aqui para auxiliar na alta, certo? Vem o cooler, um componente aqui que deve ser um componente eletrônico, né? Muitos chamam de reator essa peça, mas não é. Tá, o reator era na época dos Xenon. Isso aqui já não seria um reator, seria que possui uns componentes aí eletrônicos. Ele possui aqui uns parafusos para auxiliar tanto na regulagem dela, tá? Caso teu farol não instale reto assim, porque ele tem que instalar assim reto, certo? Desse jeito. Se ele ficar assim, então o corte do projetor vai ficar assim. Aí você precisa vir nessa regulagem aqui, regular a lâmpada, tá? Para poder deixar o corte do projetor assim na horizontal. Mas vamos lá, então a gente não vai precisar desse parafuso, eu vou remover ele, tá? Com a chavinha pequena que vem no kit, e já fazer a instalação aqui no farol. Aí para vocês terem de parâmetro, vou ligar aqui, ó, luz baixa, tá desse jeito aqui, clareando dessa forma. Depois eu vou ligar aí o LED e fazer a comparação, tá mais ou menos nesse ponto aqui para vocês verem a diferença. Primeiro eu vou instalar um lado, né, para vocês verem aí como é que fica. Bom, abrindo o capô aqui, para quem for instalar no Volks, tá, que trabalha com esse tipo de radiador, vai ter que remover a capa aqui desse lado para instalar a lâmpada desse lado aqui, tá, que seriam dois Phillips aqui. No caso, não sei se está faltando os outros, mas são dois Phillips aqui. E aqui você já tem acesso à lâmpada, tá, que é mais fácil. Então vamos pelo lado mais difícil. Pronto, removidos os parafusos, vamos aqui retirar a capa. Cuidado para não deixar cair os parafusos, senão eles desaparecem geralmente. E aqui também a gente já tem a parte traseira aqui da lâmpada. O conector é aquele ali, bem simples. Eu acho que para filmar vai ser melhor por aqui. Vou até virar o vídeo de ponta cabeça. Bom, aqui o conector é simples, tá? Realmente é só puxar. Às vezes alguns carros fica mais emperrado, tá, a lâmpada. Então você tem que fazer nesse movimento aqui. Às vezes um pouco pro lado, pro outro, até o conector sair, tá vendo?
Então vamos conectar uma lâmpada, conector, que vocês podem ver que é o mesmo, tá? 3 plugs, que é o da lâmpada H4. Um funciona pro negativo, um é alta, ou um é baixo e o outro é alta. Vamos fazer conexão aqui e já volto. Bom, lâmpada conectada ali no conector. Como vocês podem ver o corte dela. Galera, é lindo, tá? Esse corte dela aqui. Ele é bem frisado, bem azulzão. Lembra até das Hilux novas. E ó, luz baixa tá ligada lá, tá, galera? Ó, a diferença. A luz baixa aqui, ó, como vocês podem ver, tá ligada. Então a diferença é muito grande, tá, de iluminação. Isso que tá uma só aqui. Quando ligar as duas aqui vai fazer um regaço. Então, e é uma lâmpada assim, que o importante dela, que ela estando bem regulada, o corte dela não atrapalha quem vem de frente. Porque você pode ver que ela limita até o ponto de luz dela. Então você deixando regulada para não pegar, por exemplo, na cara do motorista ali, você regula ela e deixa o corte na posição, geralmente na original, já é o suficiente, já não atrapalha quem vem de frente. Vou desligar os pingos aqui também que eu vou fazer a substituição deles, certo? Mas antes é interessante polir o farol, porque querendo ou não, essa lente do jeito que tá aqui, ela retém muito a lâmpada, certo? Conforme a luz vem pra cá, ela chega aqui e segura. Então ele fica todo esbranquiçado aqui porque ele não tá translúcido 100%, então ele vai reter luz. Se o seu farol tiver assim, ou tiver muito mais que assim, recomendo você fazer um polimento legal, porque como é uma lâmpada forte, vai ficar ofuscando quem vem de frente. Então aqui no caso eu vou dar um polimento, mas pelo que eu estou vendo aqui tá bem craquelado, então não sei se vai ser o suficiente, mas já vai melhorar bem. Agora aqui na parte da instalação, a gente vai estar removendo a borracha aqui, vai estar removendo a traseira dessa lâmpada que é o cooler, para poder fazer a vedação sem deixar o farol aberto e entrar água. Então aqui somente rosqueando você já retira, tá, a parte do cooler. E a propósito, pessoal, quando vocês for efetuar a compra, às vezes vocês vão analisar lá que fica escrito, a lâmpada é 6.000K, tantos 1.000K, 6.500K, que é os conectores aqui do cooler. Ele vai lá na base ali. A lâmpada é tantos 1.000K. O K é Kelvin, tá? Kelvin é temperatura. Às vezes você pensa, poxa, não era 8.000K, era mais forte que uma lâmpada dessa 6.000K? Não. 8.000K representa Kelvin, temperatura, e temperatura é cor, tá? 8.000K é azul, 6.000K é branco, 6.500 é um branco frio. Então, quando for comprar essas lâmpadas, às vezes vocês se baseiam no tal do K, mas não é, tá? Vocês se baseiam, no caso aqui, de lumens, watts, não na temperatura da lâmpada. Aí aqui, ó, tá vendo? Removi a borracha, bem simples. Só puxar realmente, lembrar que essa parte aqui é para baixo, porque ele tem esses escoador de água. Esse aqui é para cima. Então aqui chegamos na lâmpada. Aí aqui tá a lâmpada original instalada. Aqui tem essa armação de metal. Vou tentar ver se vocês conseguem entender por onde que ela fica presa. Se vocês olharem ali, vocês conseguem visualizar, ó, tá vendo? Ela engarrancha aqui, então você desengarrancha, certo? Empurra esse arame aqui para trás. Inclusive ele até pega aqui, ó. Aí você só dá uma empurradinha para baixo aqui. Tá, a lâmpada já tá solta. Só puxar ela, que ela vem. Então tá aqui a lâmpada. Era uma lâmpada da Shocklight, tá, 55 watts. Não é uma lâmpada ruim não. Agora vamos estar instalando essa daqui. Aí para estar instalando essa, primeira coisa, para mim não ter que passar tanto essa peça quanto essa dentro da borracha, eu vou desenrosquear aqui e desconectar um do outro, certo? Tá vendo? Essa tomadinha. Então vocês só verificam aqui se está limpinho, tá, a parte do contato depois na hora de conectar. Porque como vem uma pasta térmica aqui em volta, ela pode estar vindo sujar aqui e depois dificultar o contato. Bom, então agora a gente vai colocar lá dentro do carro. E eu acredito que esse parafuso nem precisa remover. E outra, verifique que tá tudo limpinho. Limpem bem aqui a parte do cromado, por questão de estética aqui, que não vai atrapalhar em nada. Mas mais na lente aqui, limpem bem, tá? Pra não ficar com mancha aí depois. Pessoal, ó, tô aqui destravando a caixa, tá? Do filtro de ar, tá? Só puxar aqui pra cima, as travas. Isso aqui também. Provavelmente vou ter que dar uma afastada aqui pra lâmpada caber primeiro, porque eu não tô conseguindo fazer ela entrar de assim, tá? Ela tromba na caixa. Bom, pra facilitar minha vida aqui, afrouxei a abraçadeira aqui com alicate. É só vir aqui, segurar a abraçadeira, apertar, que ele afrouxa. Soltei as laterais da tampa e aqui. Aí a tampa saiu e aqui eu abro um espaço melhor para mim poder estar colocando a lâmpada. Tá vendo? Ela tem aquelas três orelhinhas, uma em cima e duas do lado lá embaixo. Elas têm que entrar nas cavas dela. Bom, pessoal, houve necessidade sim, tá, de tirar o parafusinho ali. Retirei ele porque não estava encostando até o final. Aí, ó, tá lá, ó, tá vendo? Travinha presa aqui atrás, dessa parte metálica aqui. Lâmpada já instalada no local.
Agora o que a gente vai fazer? Colocar a borracha. Passa o fio por dentro da borracha, dutos para baixo. Lembra de puxar essa pecinha aqui para frente, que é ela que vai fazer a junção aqui dos dois conectores. Aí, borracha instalada. Aí tem o lugar dela certinho aqui. É interessante que você não perde sua vedação do farol. Tem que fazer corte na borracha, não tem que fazer gambiarra. Então você não perde a vedação, não fica entrando terra depois ou água no farol. Pode entrar por outros motivos, mas não por esse. Aí agora a gente vem aqui com o cooler. E lembrando do fio, tá? Quando a gente for arrosquear ele aqui, trazer o fio assim pra baixo para não ficar pegando esse corpo do cooler no fio, tá? Porque essas quinas aqui são cortantes, tá? Então podem vir a machucar o fio. Bom, tá aí, o cooler foi rosqueado até o final, a borracha está bem vedada, o cooler para fora, então ele consegue fazer a dissipação de calor da lâmpada tranquilamente. Agora a gente vem aqui, com a ponta aqui da lâmpada, faz a conexão aqui do outro componente e vamos rosquear aqui. Aí já está feito de um lado, mesmo procedimento do outro, tá galera? Fiz bem demoradinho aqui, mas tentei detalhar o máximo possível aí para facilitar. E olha aqui, ó, tá vendo? Na conexão tem essa cavinha aqui. Pra você falar, pô, mas será que não vai ficar errado os pinos? Olha lá, tá vendo? Tem um pino que casa com a cavinha de lá, para você não errar os pinos. Aí antes de você fechar todo o farol, ligue aí, porque aqui tá um farol original. Não sei como é que vai estar o de vocês. Às vezes o block-off já foi mexido e tal. Então ligue para você ver como é que tá o corte da lâmpada, tá vendo? O corte tá lá, tá baixo, tá vendo? Vou mostrar aqui, ó. O original tá lá e essa aqui tá aqui, ó. Então depois a gente pode estar analisando se dá para subir um pouquinho, tá vendo? Que ele tá até mais baixo um pouco que o original. Então a gente pode estar fazendo essa regulagem, tá vendo? Eu entrei na frente do original que quase que não faz nem diferença. Mais uma vez é importante, quanto mais translúcido tiver aqui, menos a luz fica retida aqui no acrílico, tá? E consegue mais pra frente. Se estiver muito embaçado aqui, a luz fica muito retida aqui, tá? E aí você não tem uma luminosidade tão boa, porque vocês podem ver, quando tava na minha mão, tava clareando até um pouco mais. E aí você olhando de frente, se o farol estiver bem regulado e estiver bem translúcido, ele não ofusca de frente, só quando você bater aqui no corte. Saiu do corte, a lâmpada não ofusca, tá? Fica só aquela bolinha acesa lá dentro, ó, tá vendo? Bom, e com o lado aqui instalado, a gente vai aqui passar para a parte do pingo, certo? Que é aquela meia luz ali que fica ali em cima. Segura no conector aqui, tá vendo? Ó, gira pro lado, parou de girar, agora é só puxar. Vem dando uma chacoalhadinha aqui e tá aí. Ela dá às vezes uma segurada por causa da borracha aqui mesmo de vedação. Mas tá aí a lâmpada, é uma T10, tá? Vou deixar o link dela na descrição também, da de LED, que eu costumo usar aqui. E colocando a nova aqui. Bom pessoal, já fiz a instalação aqui da luz de pingo. Depois a gente coloca uma dupla face aqui encostado na lata do veículo. Também é um ponto de dissipação de calor, porque isso aqui acaba esquentando um pouco. Então quanto mais ele dissipar calor, melhor para vida útil. Então pode ser até aqui, ó, por debaixo, certo? Colocando aqui, fica aqui debaixo aqui, tá? E dissipa o calor melhor. Tá, vou fazer isso antes de fechar aqui, porque depois já reduz muito o espaço. E quando forem fazer o teste da lâmpada, escutem se o cooler está funcionando, porque às vezes na hora de rosquear, se der algum mau contato, você já repara. Se não estiver funcionando, você mexe lá no cooler, mas funcionou, é sinal que está tudo certo. Ele tem que ligar quando ligar a lâmpada. Bom, a dupla face está aqui em cima. Eu evitaria colocar aqui por baixo, colar de assim, até porque aqui tem as cavas aqui para desmontar caso precise, né? Ou quando foi montado aqui o componente. Se você deixar assim para cima, pode vir entrar água aqui. Então virado para baixo aqui é muito menos chance de entrar água. Agora aqui eu só vou cortar essa ponta aqui, tá? Retirar a parte aqui da dupla face e colar, como eu disse, aqui na carcaça do carro. Galera, vamos fazer um comparativo aqui, ó. Luz baixa ligada dos dois lados, certo? Parece que tem um lado só. Vamos dar alta. Olha isso. Você só vê o LED. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Tá, ó. Cooler aqui pra fora, borracha instalada certinha. Os dutos pra baixo aqui, de escoamento de água. Aí agora aqui, vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou prender aqui de baixo aqui também. Dá uma limpada com pano, tá? Aqui por baixo antes de colar, porque senão não vai grudar por causa da sujeira. Será que vai arrancar os trancos esquerda? Rapaz. Aí pessoal, farol polido, dá pra ver a lâmpada lá dentro. Mas ainda assim, tem um pouco de craquelado na lente aqui, então um pouco acaba retendo, mas já melhorou muito já. A lâmpada, visualmente, até desligada, ela é bonita. Mas aí ficou assim, o corte da luz, como eu disse, é bem bonito, tá vendo?
Dá esse corte azulado. Clareia muito mais. Como vocês podem ver aqui, ó. Retém aqui um pouquinho só. Nesse caso aqui. Mas é bem pouco. Do lado de cá, o brilho é muito mais intenso aqui. Porque retém muito mais. Então, teria que fazer um lixamento aqui pra melhorar. Mas no geral, galera, ficou outra frente, tá, do carro. Melhorou muito. O corte aí das lâmpadas, certo? O azulado que dá no corte. Vê se vocês conseguem ver lá na frente o corte. Passei no quebra-mola aí, que chique que fica. Vamos testar a luz alta. Ficou show, galera. Clareando bem. Tá até bem aberto. Não tá muito focal. E a luz alta também, tá bem bacana. Como eu disse, parte dos trancos esquerda estão enrolado. Olha. Luz alta e luz baixa ao mesmo tempo. Ficou muito boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem tiver dúvida aí, deixa nos comentários. Se você tiver outra lâmpada para recomendar, o projetor que achou muito boa, deixa aí nos comentários pra gente fazer o teste. Essa daqui é uma lâmpada que eu já conhecia em moto, não tinha utilizado em carro. A luz alta dela só, né, deixando o feedback, eu achei um pouco alta demais. Então depois que eu tiver o feedback do proprietário, se ele quiser que eu abaixo mais, eu deixo a luz baixa mais aqui embaixo, certo? E a alta, consequentemente, que tá ali, ela vai descer mais. Então é uma opção, tá? Mas se ele falar, não, Johnny, tá legal assim, então eu vou deixar assim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Para quem tiver interesse de lâmpada no farol de neblina, né, tem também no canal. Tem outras lâmpadas que eu recomendo aí, como a K9C, né, que eu fiz a instalação ali na T-Cross. É assunto para outro vídeo aí, beleza? Então, fiquem com Deus, galera. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.